música. Nós temos que agradecer aos conhecimento de vocês para a comissão organizadora do EMESP. Mas a melhor maneira de vocês reconhecerem, né, o esforço e o trabalho da comissão organizadora do EMESP não vai ser aplaudindo, não, vai ser diferente. Vai ser fazendo, sabe o quê? Respondendo o questionário de avaliação. A coisa que nós mais queremos, no fundo, é fazer o quê? Eventos cada vez melhores, né? Eu sei que numa hora dessa, chega no evento, a gente fala, poxa, mas, por favor, tomem o devido tempinho, localizem as folhas de avaliação, preencham, porque ela tem sido, façam os seus comentários, porque isso tem sido muito importante para a gente poder melhorar a cada ano esses nossos eventos. E eu peço também a atenção para o seguinte fato: quando vocês estiverem no verso da folha, avaliando as oficinas ou as salas temáticas, lembre-se que não está marcado o nome da sala, né? Porque estava em branco, ele não sabia quem ia cair em que sala. Então, façam a avaliação, mas indiquem o nome da sala que vocês participaram. Muito importante para nós. No final do evento, quando vocês estiverem na saída, essas avaliações, junto com as perguntas, também relembrando, todas as perguntas nós vamos responder por e-mail. Então, pergunta, alguma dúvida está ficando aí? Não fiquem tímidos, escrevam uma pergunta, podem dizer para quem que vocês gostariam que fosse encaminhada, né? Para o Jacó, para qualquer palestrante que teve no evento, nós vamos compilar todas as respostas e enviar para todos vocês, o conjunto completo, perguntas e respostas, tudo bem? Então, coragem para que a gente possa recebê-las. Todo o pessoal aí de camisa laranja está apto a receber essas avaliações e as perguntas. Na saída do evento, eu vou pedir um outro favor. Esse crachá, não levem para casa. Sei que todo mundo adorou o crachá, né? Mas o porta-crachá em particular, nós gostaríamos que você... O crachá não é importante. O que é importante é o porta-crachá. Deixe na mesa aí na saída, porque a gente aproveita ele aí para os próximos eventos e ajuda a organização e a natureza e tudo mais. Tudo bem? Estamos nos aproximando do final do evento. Última palestra que nos resta nesse instante. Uma palestra do nosso irmão Jacó, que foi teve uma participação muito intensa. Agradeço muito ao Jacó, recuperando aí da enfermidade, se esforçando para estar conosco durante todo esse período, aguentando bravamente aí, e vai nos falar sobre magnetismo com medicina popular. O atendimento fora da casa espírita. Muita gente tem feito essa pergunta, né, ao longo dos cursos, apresentações. Escuta, mas podemos aplicar o passe magnético, o magnetismo em hospitais ou em outros, né, locais que não seja a casa onde eu trabalho? Ninguém melhor para falar do assunto
do que o nosso amigo irmão Jacó. Jacó, por favor. Eu vou ficar horas sentado, hora em pé, para a gente fazer tudo bem direitinho. Obrigado. Medicina o magnetismo como uma prática da medicina popular e também a questão do atendimento fora da casa espírita. Então são dois assuntos que nós iremos abordar. Eu tenho evitado o máximo fazer longos textos, porque sempre dificulta um pouco as pessoas, às vezes, absorverem tudo, mas tem momentos, tem citações, que não temos como fazê-las menores. Por outro lado, às vezes a gente precisa de definições, porque as palavras, elas nem sempre expressam aquilo que a gente imagina, ou aquilo que a gente acredita, ou aquilo que a gente supõe que seja, por mais que sejam palavras comuns. Então, nesta abordagem, nós vamos fazer algumas considerações que envolvem essas duas situações, e eu agradeço a compreensão de vocês. Se eu dissesse que Mesmer está aqui, isso era tão forte como eu disser que José do andar de cima também está. Mas a gente sabe que há uma diferença. Se Mesmer está presente, isso tem um significado muito forte para muita gente. Mas se falar que José de cima também veio, como ele não foi uma notoriedade pública, a gente diz, bom, esse daí não faz a menor diferença. Mas pode ser que esse José de cima seja a grande diferença. Os espíritos mais simples, simples é uma palavra que neste caso precisaria de novo ser melhor codificada, eles trouxeram e vão continuar trazendo contribuições tão grandiosas, que de tão grandes a gente não consegue vê-las. Como acontece muitas vezes com coisas que surgem ao nosso lado, e é preciso que alguém que esteja fora diga, você viu o que aconteceu aquilo? Porque parece que está perto de alguma coisa grande, diminui a nossa percepção do todo. Mas eu estou falando sério. Mesmer está aqui. E por que Mesmer está aqui? Porque se ele não estiver aqui, ele vai estar onde? Será que ele não vem apoiar um movimento como este? Não, mas tem outros movimentos, tem outras pessoas hoje que estão magnetizando, envolvendo, tem, mas ele sabe que aqui talvez esteja uma oportunidade maior ainda, não dele ser reconhecido ou da sua doutrina ser melhor. Mas ele sabe que a partir daqui a gente pode melhorar muito tudo que a gente já faz. E podemos fazer tudo aquilo que a gente ainda está por fazer. Mas o José de cima também está. E ele passa, mais uma vez, mesmo no mundo espiritual, muito anônimo. Então, se ele chega aqui e dá uma mensagem, e se a gente no final vai ler, foi José de cima quem escreveu, na próxima semana a gente não lembra mais dessa figura. E se a gente imaginar que foi o José de cima, não necessariamente com este nome, mas foi ele quem embalou o Mesmer a fazer o que ele fez. Será que tem peso diferente? Claro que tem. O nome dele não importa. Porque José de cima pode ter sido um espírito que era ainda mais lúcido do que Mesmer, e por isso mesmo o levou a fazê-lo. E ele descobriu nessa oportunidade que ele, anônimo, ele poderia trabalhar muito mais livre e alcançar muito mais. Porque o princípio do magnetismo passa exatamente por aí. O magnetismo é uma força natural. Ela não é nem minha, nem tua, nem de alguém. Não é de nenhuma academia, de nenhuma escola, de nenhuma pessoa superior ou inferior. Ela é da natureza.
Se nós somos seres da natureza, então nós também temos esse magnetismo. Em termos de definição, magnetismo é vida. Onde tem vida, tem magnetismo. E onde tem condições de ter vida, também tem magnetismo. Se você pergunta se uma pedra tem magnetismo, tem. Portanto, ali, em tese, não há vida, mas há vida por existir. E se nós entrarmos que o magnetismo está dentro da estrutura atômica, subatômica, dentro daquelas estruturas dos bósons de Higgs, que existem e que se desconhecia, e que em tudo isso está o magnetismo, então o magnetismo está em tudo. E nós poderíamos dizer que só temos vida, só temos corpo, só somos o que somos, porque existe o magnetismo. E é muito estranho a gente querer lutar contra isso. Porque nós começamos a dar subtítulos. Quando eu falo magnetismo, eu estou falando dessa pequena parte, ou eu estou falando do todo. Quando eu falo, por exemplo, reiki, será que eu estou falando em magnetismo? Não, magnetismo é uma coisa, reiki é outra. Mas em que palavra nós estamos nos baseando? A palavra é a mesma. Você não consegue ser reikiano se você não tem magnetismo, ou se você não consegue trabalhar magnetismo. E assim por aí afora. Mas aquele xamã, aquele outro que trabalha com flores, com folhas, com o mato, aquele outro que trabalha com uma coisa que a gente nem sabe o que é. Ele tem magnetismo? Ele trabalha magnetismo? E será que para ele também existe um Mesmer e um Zé de Cima? Sim ou não? Claro que sim. Então nós não somos muito felizes quando a gente começa a pequenar demais as coisas. A gente tem feito do magnetismo apenas um modelo para curar doenças. E se o magnetismo fosse um modelo para cuidar da vida, mudaria tudo. Nós mudaríamos, inclusive, o estágio atual do nosso progresso espiritual. Nós ainda estamos numa época em que nós vivemos para combater e muito pouco para construir. Por isso que a gente até no Espiritismo trocou uma palavra por outra. Enquanto Allan Kardec falou o tempo todo em progresso espiritual, nós envergonhados trocamos isso por evolução. Evolução é uma lei da matéria. O progresso é uma lei do espírito. Então a gente diz, fulano evoluiu, quando o correto deveria ser, como espíritas, dizermos fulano progrediu. Então nós trocamos tudo. Apequenamos, vamos nos reduzindo. O magnetismo só me interessa quando alguém na minha casa está doente. Se isso não acontece, para que eu preciso do magnetismo? Só que o magnetismo para isso é muito pequeno, é muito pouco. A gente tem que ser mais ousado. A gente tem que crer que o magnetismo ele está muito mais longe, muito mais amplo, muito mais profundo do que o que a gente tem trabalhado. É óbvio que talvez essa seja a porta de entrada. Mas como porta, é apenas uma porta. Trabalhar reconstituição de órgãos, trabalhar superação de dores, trabalhar vitórias contra deformidades orgânicas, fisiológicas, são entradas, são janelas. Mas e o que tem lá dentro? O que tem lá dentro é o que a gente vulgariza chamando de cultura popular. O que é uma cultura popular? É quase nada, é coisa nenhuma. E aí a gente fica preso a isso. Mas quando a gente dá um nome mais bonito, aí muda. A mesma cultura popular, de repente, recebe o nome de medicina. Ah, medicina aí é outra coisa. Medicina é um conjunto de conhecimentos relativos à manutenção da saúde, bem como à prevenção, tratamento e cura das doenças, traumatismos e afecções. Bonito, porém incompleto. Porque onde está a alma? Onde está a essência? Onde está o magnetismo no conceito desse? No conceito pequeno. E nós ficamos muito limitados nessa estrutura menor. Talvez isso não fosse devido ter sido dito hoje aqui, porque nós estamos querendo abrir as portas. E eu já estou querendo falar do que está lá dentro.
Mas se uma hora a gente não sabe o que está lá dentro, que interesse a gente vai ter de abrir a porta? O que a gente busca, afinal? Nós termos dentro da casa espírita um modelo que ninguém tem e por conta disso somos melhores? Não é por aí. Nós temos que ter algo dentro da casa espírita que seja literalmente espírita. E o que é literalmente espírita? Discute com todas as questões sociais, questiona todas as questões e envolvimentos, desenvolve caminhos, procedimentos, técnicas, não apenas para curar ou dirimir uma dor, mas para resolver os nossos problemas. Onde está o magnetismo no relacionamento humano? Allan Kardec pontua isto. Eu já falei isso muitas vezes, mas a gente esquece. A gente briga e não percebe que muitas brigas nossas, não passam de conflitos fluídicos, conflitos magnéticos. Mas se a gente primeiro não conhece o magnetismo, depois discute se é ou não é, depois não averigua como é que essas energias se encontram ou se desencontram, como é que vamos formatar um modelo em que isso seja aplicável? Mas nos dizemos espíritas. Dizemos que entendemos, que conseguimos, que vamos em frente. Quando é estudado um paralelo, quando é feito um paralelo entre a medicina quântica e a medicina convencional, quase sempre uma coisa fica muito visível. A medicina convencional ela é muito boa, principalmente em situações agudas e, sobretudo, urgentes. A outra medicina, ela para atingir todos os resultados, ela trabalha melhor algumas possibilidades crônicas, onde são solicitados uma demanda de tempo e uma percepção mais apurada de outras zonas de alcance. Se eu tenho um telescópio para observar o universo, e eu tenho um microscópio para observar o mesmo universo, só que um no tamanho grande e um no tamanho pequeno, o que aconteceria conosco se nós trocássemos os aparelhos nas suas funções? Eu pegasse um microscópio para ver o universo e pegasse um grande telescópio para ver as particularidades da célula. Nós não iríamos para canto nenhum. A medicina tem seu lugar. A medicina é apropriada, é justa, tem que ser valorizada e reconhecida. E a outra também. Na hora em que eu preciso fazer a prospecção, no mínimo, eu vou para o microscópio. Na hora que eu preciso devassar o universo, eu tenho que procurar um telescópio. Na hora que eu quero curar uma queda que você sofreu e um trauma instantâneo, óbvio que eu vou ter que recorrer à remedicina. Se eu não fizer isso, eu sou tonto. Mas se eu tenho um problema ósseo que não resolve, e nem a medicina resolve, a solução está numa outra zona, num outro campo, numa outra determinação. Isto não recebe nome de medicina, e se recebe nomes os mais variados. E nesses nomes mais variados, a gente de novo começa a se complicar, porque cada coisa parece que é uma coisa e briga com a outra. Então nós temos medicina ortomolecular, temos medicina sistêmica, chinesa, integrativa, popular, quântica, prânica, e isso aí é uma lista sem fim. E para que tanta medicina, com tantos nomes, com tantos conflitos, se isso não se aplica no nosso dia a dia? A medicina quântica, realmente isso deve ser o máximo, isso é um negócio fantástico. Então, acho que é isso que eu quero, mas você sofreu uma queda. E agora como é que você faz? O Ami, quando ele narra em um de seus livros, não me lembro o nome, que ele vai para um congresso, em que ele iria falar sobre medicina quântica para um público muito amplo e especializado. E ele disse que já estava acostumado, mas não sabia porque tinha sentido alguma coisa estranha. E ele vai e começa a sua palestra, e à medida que ele vai desenvolvendo a palestra, ele sente alguma coisa estranha. Quando terminou a palestra, ele continuava se sentindo estranho.
E ele se analisou e disse: eu estou tendo algum problema físico. Isto não é normal. Ele sai para uma sala, chama um médico que ele conhecia, e nas primeiras constatações dos exames de pressão, pulso, pelo globo ocular, pelos primeiros sinais, o médico disse: vamos urgente para o hospital. Você está tendo um ataque cardíaco. E dali ele foi para o hospital. Chegando no hospital, na primeira bateria de exames, você vai ter que fazer uma cirurgia. Vamos ter que fazer uma angioplastia em você, vamos ter que desobstruir algumas coisas. E vai ter que ser rápido. Aí um dos médicos olhou para ele e disse: você ou a mim? Ele disse: sim. Mas você trabalha com isso, né? Ele disse: sim. Então você tem que decidir, você vai fazer a cirurgia ou você vai fazer o seu tratamento. Ele disse: a cirurgia, se tiver de ser agora, agora. E ele disse que naquele momento ele não pensou o que as pessoas iriam pensar, porque ele defende um outro tipo de medicina e parece que ele só defendia aquilo, quando na realidade ele nunca deixou de defender a medicina convencional. Mas ele disse: este caso, a minha medicina não resolve, na urgência em que se estabeleceu o problema. E aí depois eu entro nas outras conjugações. E aí eu vou entrar agora num novo tipo de exercício que as minhas tarefas não me deixavam mais fazer, num outro tipo de alimento, num outro tipo. E os remédios. Os remédios, esse eu tenho que tomá-los enquanto o processo estiver grave. Quando sair do estado grave, aí agora eu tenho que descobrir a manutenção. Agora já não mais pelos remédios alopáticos, mas por uma outra medicina. Isso é um depoimento muito rico, porque não é uma pessoa que acha que gosta ou que não gosta, mas é uma pessoa que defende no mundo inteiro, sobretudo aqui dentre dessas todas, a medicina quântica. Então é um homem que tem um peso. E ele dizer algo disso poderia parecer que contraditava tudo o que ele vinha ensinando. E ele disse: não, muito pelo contrário, isso reforça tudo o que eu ensinei até hoje. Existem os espaços, existem as circunstâncias. O que não deveria existir é a tentativa que nós exercemos de tentar uma coisa com uma coisa anular a outra. Tem pessoas que de repente se encantam por algumas filosofias modernas e querem viver, por exemplo, do ar. É possível? É, porque o ar, em tese, ele tem tudo o que a gente precisa. Mas tem um pequeno detalhe: em tese. E em tese não é de fato. H. Para você chegar, às vezes, nessas situações, há um caminho a ser trilhado. Não vamos pensar que o ar vai me alimentar e a partir deste momento não vou comer mais nada. Muito bem, você vai desencarnar muito em breve. E ainda será recebido lá por uma coletividade enorme. Conseguimos com que você se suicidasse. Porque seria uma estupidez. Ah, mas eu conheço pouquíssimas pessoas, eu ouvi falar que não sei onde tem alguém que conseguiu. Sim, mas como foi que ele conseguiu? Você chegou a perguntar? Não, eu só sei que ele não come mais nada. Toma água. Toma água, ele toma. Muito bem. Na água ele põe alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Eu soube que ele colocava uns florais. Aí a gente vai ver. Aí tem mais coisa. Lógico, porque o nosso corpo, ele foi preparado, foi programado para trabalhar com determinados elementos. Se você tira todos, isso vai atrapalhar todo um projeto que não foi circunstancial, foi um projeto de longo curso. Então, ser possível é uma coisa, ser realizável instantaneamente é outra verdade, é outra vertente. Por isso a gente tem que ter bom senso, tem que ter critério no que a gente vai falar. O magnetismo, ele se inclui, para falar ainda no termo mais comum, ele se inclui como terapia alternativa. Então, lá entra o magnetismo como terapia alternativa. No Brasil, ele entrou principalmente nesse documento, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.
o magnetismo, que também era chamado de imposição de mãos, está presente nesses códigos federais como uma prática integrativa. Uau, que alívio! Pelo menos agora a gente pode ser magnetizador oficial, inclusive no SUS. Aí a gente já diz, mas no SUS para ganhar o quê? O prazer de servir. Afinal de contas, a gente não tem lutado pelo direito que a gente deveria ter de receber aquilo que a gente espera, mas tudo que eu tenho o direito de receber, eu também tenho o direito de dar. Então alguém está esperando. Lá no Rio Grande do Norte, o órgão que trabalha com isso tem magnetizador aplicando terapia magnética de forma oficial. Porque o governo já permite. E quando eu digo governo, não digo este governo. Eu estou falando o governo como Estado. O Estado já permite. Foi fácil? Parece que não. Até hoje se discute isso. Existem projetos querendo tirar essa possibilidade. Querem tirar porque, como nós, muitas vezes, não entendemos, não compreendemos e achamos que isso é desvio de atenção. Mas à medida em que estão surgindo as opiniões médicas de que isto reforça a qualidade de vida dos pacientes no geral, a gente tem que parar um pouco, porque aí essa é uma briga interessante. Eu acho que isso não deveria. Mas depois que meu pai começou a receber, ele começou a reagir melhor. Então alguma coisa está funcionando. Então no Brasil hoje a gente já tem essa vantagem, a gente já tem documentos. E esses documentos dizem muitas coisas. As práticas integrativas e complementares em saúde, PICS, denominada pela Organização Mundial de Saúde como medicinas tradicionais e complementares, foram institucionalizadas no Sistema Único de Saúde por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, PNIC, aprovada pela Portaria GM do Ministério de Saúde, número 971, de 3 de maio de 2006. Em março de 2017, portanto, há 2 anos e meio, a PNPIC foi ampliada em 14 outras práticas a partir da publicação da Portaria 849/2017. Foi exatamente aí onde entrou o magnetismo. Mas entrou com que nome? Imposição de mãos. Mas, para lá, no primeiro momento, quando foi estabelecido o primeiro documento, em 2006, foi incluído reiki. E o reiki, tecnicamente, é uma prática de imposição de mãos. Então, alguém viu que não era só o reiki. Então, poderia muito bem ter colocado o reiki e outras técnicas de imposição de mãos. Não. Alguém, por algum motivo, colocou imposição de mãos em destaque também. Então, é um item. Imposição de mãos, hoje, no Brasil, é uma prática oficial. Ainda que não seja reconhecida como uma prática clínica acadêmica, é uma prática oficial. Antigamente havia um receio de que isso fosse considerado exercício irregular ou ilegal da medicina. Hoje já não tem mais esse risco. Então a gente pode aplicar passes. A gente pode aplicar passes em ambientes religiosos ou não. Em ambientes fechados ou abertos. Desde que esteja estabelecido que você está prestando um serviço pela imposição de mãos. Porque não cabe ao Estado também dizer que isto só quem pode aplicar é o SUS. Ele colocou ao SUS aquilo que já existia de forma pública, de forma aberta. Então, já não há dúvidas quanto à validade da imposição de mãos. Talvez se alguém assessorando quem deu essa sugestão tivesse falado, coloca magnetismo, e aí poderia até adjetivar magnetismo animal, segundo Mesmer, ou magnetismo humano, segundo é de fato a real compreensão que a gente tem na humanidade. E talvez tivesse ficado ainda mais amplo. Mas não importa. A gente sabe que o magnetismo, o mesmerismo, ou o que nós chamamos de magnetismo humano ou animal, tudo isto é imposição de mãos.
Porque imposição não é você colocar a mão parada. É você colocar a mão parada ou com movimentos. Nós foi que começamos a dar uma atribuição de que imposição era sem movimento. Mas todas as vezes que você falar, eu vou impor a mão, se eu quiser ser muito explícito, eu terei que dizer, eu vou impor as mãos com tais movimentos ou não. Mas como se subentende que impor as mãos é parado, então isso terminou prevalecendo. Mas vamos aqui. Imposição de mãos é uma prática terapêutica secular, nós podemos dizer milenar, que implica um esforço meditativo para a transferência de energia vital, ki, prana, fluidos, por meio das mãos, com o intuito de restabelecer o equilíbrio do campo energético humano, auxiliando no processo saúde e doença. Bem, se vê que essa definição não é minha, e eu fiz questão de não usar as minhas, para ela ficar bem mais ampla. Então, você veja que quem definiu isso, colocou outros nomes. E isso é válido para que a gente perceba de que não é apenas no espiritismo, não é apenas a visão espírita, é uma visão muito mais ampla, muito mais universal. Se você define fluido ou prana como ki, ou como o que queira, desde que o outro entenda do que você está tratando, já está resolvido o problema. O ruim é quando você começa a desconfigurar as palavras. Se você desconfigura, aí realmente fica numa situação bem delicada. E muitas vezes a gente termina chamando uma coisa de outra. E aí a gente deixa de se entender. Deixamos de nos entender, não vale. Como eu falei já no primeiro tema, a questão da palavra fluido e energia. Tem essa briga sem fim que não leva absolutamente nada. Você quer falar fluido? É fluido. Quer falar energia? Fala energia. Quer falar como vocês aqui em São Paulo falam, fluido? Tudo bem, a gente entende. Lógico que se a gente fosse professor de português, tira o acento que ele não existe. Né? Mas a gente vai brigar por conta disso. Você aplicou passe, apliquei. Você aplicou fluido ou fluido? E agora pegou. Quer dizer, isso não leva para canto nenhum. O importante é que você aplicou uma coisa, deu alguma coisa, está colaborando com alguma coisa. Eu acho que a pilha desse daqui está, o fluido dela está indo embora. É terrível, né? Para que vocês me convidam? Só para fazer essas piadinhas de mau gosto. Mas... A minha filha... Liga para mim. Olha para mim. Não liga para ele. Para ele. Não chore por ele. Agora chegou. Então a minha filhinha de 6 anos, ela pegou um hábito bom danado. Tudo que você diz que ela não entende, ela fala, piada sem graça. Né? Quando ela está mais calminha, ela pergunta o que quer dizer isso. Mas senão ela diz, que piada sem graça. Sem graça é porque ela não entendeu, então não tem graça nenhuma. É mais ou menos isso aqui. Às vezes eu fico com essas piadas sem graça. Se ela estivesse aqui, ela ia dizer, pai, o que foi que o senhor disse que ninguém riu? Eu digo, uma piada sem graça. Mas é assim. Então nós temos essas circunstâncias dentro do magnetismo como um todo, e que nós podemos agora tentar ir reduzindo para um magnetismo onde a gente pode encontrá-lo em várias partes. Minha criança está vomitando, está ficando com febre muito alta, está revirando os olhos, e aí a gente tem 2 opções, vamos ao médico ou vamos à rezadeira? Aí a gente vai ao médico. Bom senso. Mas só que o médico examina, pede uma série de exames e não encontra nada. E a criança continua mole, sem ânimo, a vida complicando. Aí você vai, pelo sim, pelo não, eu vou na rezadeira. Mas quando você chega na rezadeira, a rezadeira é espírita. E ela é de uma casa espírita que diz que só pode aplicar no centro, no dia e no horário certo. E aí o que é que você faz com a sua criança? Você diz, olha, eu não digo para ninguém, aplique aqui agora. Aí se ela é uma boa rezadeira, o que é que ela faz? Ela diz, tá bom, minha filha, vamos.
Nossa, isso aqui está muito feio. Olha só como murchou tudo. Aí a gente vai, casa espírita. Olha, eu soube, um amigo meu me contou que um dia levou uma criança para... Você conhece? Não, eu só ouvi dizer. É o meu filho, mas... E aí tinha lá um galinho que murchou. Disse, não, isso tudo não pesa nada, isso é brincadeira. Se você tivesse trazido aqui e aplicado um passe, isso eu não trouxe porque eu não conhecia. Lá, a verdade lá de trás é assim, eu não trouxe porque uma vez eu trouxe e ela piorou. Mas onde é que está essa lei? Onde é que está essa sabedoria? Não era para estar dentro da casa espírita, de repente não estava. Mas estava numa pessoa que está lá, não sei onde, faz uns modelos todos esquisitos, que a gente condena ou critica ou não vê com bons olhos, só que resolveu. E o nosso não. A gente precipitadamente diz, bom, no centro espírita não pode, que a gente não vai colocar raminho para dar passe em ninguém. Em vez da gente analisar, mas por que o ramo que ela usa? Qual é a função do ramo? O que de fato ela fez? Será que foi o ramo que tirou e, portanto, morreu, murchou? Ou seria aquilo apenas um canal de passagem? Então passou uma energia concentrada, congestionada, altamente desestruturante, que quando entrou no reino vegetal desestruturou o ramo. Porque na realidade não foi o ramo quem tirou. Foi a circulação que mostrou que estava havendo um congestionamento muito forte. Então, quando nós saímos da visão pequena e vamos para a visão um pouquinho ampliada, o mundo parece que começa a se descortinar. E aí a gente chega nesses conflitos que acontecem muito comumente dentro de casas espíritas. A casa espírita ela precisa ser administrada, bem administrada, e por isso ela precisa ter regras. Mas as regras, elas têm que visar um fim. É o silêncio do salão ou é fazer com que as pessoas do salão fiquem bem? Porque pode ser que o silêncio seja o melhor no momento. Mas alguém está passando mal. Como é que a gente vai fazer? Não faz nada. Ou então arranca de qualquer jeito para que o silêncio permaneça. Você arranca, leva para fora. E faz o quê? Não, a gente deixa ela lá repousando para ela se recuperar sozinha. Ou então a gente já fez e não resolveu. Sim, e daí? Parou aí? Se não resolveu, o que está faltando fazer? São questionamentos que a gente tem que se autodirecionar. Nós temos que procurar a solução. Porque aquela pessoa veio para cá em busca de uma solução. Ela não veio para cá para se mostrar ou para fazer de conta que queria uma resposta. Ela veio porque estava precisando da solução de um problema. Você vai lá na rezadeira, a rezadeira não pergunta no que você acredita, de onde foi que você veio, se você comeu ou não comeu, se você embriagou-se ou não. Ela não quer nem saber, ela sabe que tem que fazer a parte dela e faz. E o melhor de tudo, funciona. E aí a gente se cerca de cuidados administrativos, às vezes sem pesar o contexto, e de repente não funciona. Não tem problema que não funcione, desde que você procure descobrir por que não funcionou. Que parece que não é a nossa prática. A gente tem que descobrir por que as coisas não funcionam. A gente tem que descobrir a coisa, para a gente não ser profundos pesquisadores, a gente tem que descobrir por que algumas pessoas que vinham à nossa casa de repente deixaram de vir. Ou então, por que algumas pessoas que vinham à nossa casa e procuravam os passes, de repente deixaram de procurá-los? Elas não querem mais passes. O que está acontecendo? Será que tem algum problema em algum lugar? Pode ser pontual, pode ser um trabalhador, pode ser um problema muito mais complicado, pode ser uma forma de procedimento e que está repercutindo muito mal. Como é que a gente analisa isso? A gente fica com medo. Você já imaginou? A minha casa aplica 100 passes. Desses 100 passes, 30 pessoas não saem bem. É melhor a gente não pesquisar, deixa isso quieto. Porque como é que a gente vai, de repente, descobrir que tem pessoas que estão provocando esses 30% de ineficiência? Ou seja, o bom senso, doutrina espírita enquanto ciência, falece na saída.
E a ciência que teria era o que está acontecendo. Lá no nosso modelo, como a gente até hoje continua pesquisando, e a gente tem ficha de entrevista e temos ficha de anotação dos magnetizadores. E depois temos a comparação das fichas e avaliação. Então a gente tem um conjunto de informações a cada atendimento. Então nós temos tudo isso. E aí a gente pega, na ficha de entrevista, o paciente está reclamando de uma patologia ou de um problema. E na ficha dos magnetizadores está indo para outra coisa. Vamos imaginar aqui um exemplo real. Uma pessoa está reclamando de depressão. Lá no nosso caso, as pessoas em depressão, a ficha vai marcada para que não haja dúvidas. Mas aí quem aplicou disse assim, eu fiz o TDM, mas a pessoa está muito bem. Aí você pega a ficha da entrevista, ela diz, olha, eu ainda não melhorei nada, continuo péssimo. Ih, mas o paciente está dizendo que a pessoa está muito bem. Ah, é um conflito. E aí o que a gente faz? Não, a gente deixa para ver onde é que isso vai parar. Isso é irresponsabilidade. O que a gente tem que fazer? Chama o magnetizador e vamos conversar com ele. Espera aí, o paciente está reclamando que não melhora. Você já aplicou 2 vezes nele. Como é que você está fazendo? Ah, não, chega aqui tão bem que eu já faço um passe bem curtinho e já dispenso. Uau! E de onde foi que você tirou que a pessoa está bem? Não, porque a pessoa entra aqui rindo. Uma pessoa com depressão não ri. Como assim? Os casos de depressão mais graves que existem, os piores e os mais perigosos, são exatamente de pessoas que escondem a depressão. No dia que elas assumem, aí já está na beira da morte. Aí já era. Que aquela pessoa que vai e chega, sem energia, sem ânimo, essa daí você vai tendo um retorno. Mas e aquela pessoa que diz assim, ninguém vai saber. Eu vou chegar lá como quem faz uma selfie. Acho que a maior máquina de felicidade do mundo é selfie. Pelo amor de Deus, como todo mundo é feliz, né? Olha as fotos, eu mesmo vi algumas pessoas fazendo foto. Teve uma hora que eu estava autografando e eu estava sentindo dores, eu estava meio sério. E uma pessoa chegou, já pode dar para a gente fazer uma foto? Eu digo, dá. Há uma falsidade tão grande, é um negócio impressionante. Então eu não estou condenando ninguém, eu estou dizendo eu mesmo. Então é uma máquina de felicidade. Aí chega uma pessoa com alta depressão, um problema grave, mas ela entrou sorrindo. Nossa, você é magnetizador, você tem que perceber, você tem que sentir, você tem que investigar. Ah, mas a pessoa chegou com um sorriso tão bacana que eu já nem... Pois é, errou. Errou redondamente. Ah, mas no seu livro não diz isso. Nossa Senhora, pois esqueça meu livro, esqueça eu. Nessa hora não existe nada nem ninguém, só existe você e o paciente. Descubra. É assim que a gente tem que ser. Ir mais adiante, fazer mais um pouco. Esse negócio de fiz minha parte, isso é zona de conforto. E aqui eu estou falando um conceito aqui bem amplo. Tudo que você fizer dizer, eu já fiz a minha parte, é zona de conforto. Tem mais alguma coisa para ser feito. Para o que quer que vocês imaginarem. Não, aquela pessoa eu não gosto, eu já fiz a minha parte, já fiz de tudo. É zona de conforto, tem mais um pouco para ser feito. Portanto, vamos seguindo. Vamos andando. Seriam populares as práticas de Jesus? Teria ele usado de técnicas ou apenas amor e mediunidade? Eu perguntaria ainda mais, será que Jesus reencarnasse hoje disfarçadamente e escolhesse ser espírita? Ele disse, eu vou ser espírita e vou curar num centro espírita. Para que ninguém descubra, em vez de eu chegar lá e já ir curando por toque rápido, eu vou fazer as técnicas do magnetismo e começasse a curar mesmo para valer. Será que ele encontraria um centro que abrisse as portas? Mas não mesmo, porque ele tinha que cumprir tantas determinações que Jesus iria ser barrado. Olha que eu não estou nem falando em Allan Kardec, porque Allan Kardec, na primeira mediúnica que ele entrasse, expulsavam ele como obsidiado. Porque na hora que ele começasse a perguntar aos espíritos o como, o porquê e o para quê, estava coitado de Kardec. Eu não sei o que é que ele veio fazer nesse centro espírita. Então, é uma situação delicada. Jesus praticava práticas populares? Sim. Na época de Jesus era comum o que ele fazia. E aí foi onde ele se destacou.
não era incomum você fazer imposições. Tanto que quem já estudou livros da época encontra muitos profetas e muitos falsos profetas fazendo imposições, passando salivas, falsos profetas antes de Jesus. Logo, Jesus não estava dando a partida no processo. Então havia tudo isto. Havia até coisas maiores. E havia uma tal de técnica de passamento, que não era de morte, mas que era assim: um doente deitava e o curador deitava ao lado. Aí ele passava por cima do doente e vinha para o outro lado. Pretensamente, ele absorveria a energia descompensada da pessoa e depois ele iria se tratar. Eu só fico pensando numa prática dessa no centro espírita, que não tem marido ciumento e a mulher dele precisa de um tratamento. Aí entra um magnetizador lindo como eu para fazer uma passagem dessa. Aí ia ser uma complicação. Eu desencarnaria na primeira noite de tratamento, porque iam me matar, lógico. Mas de jeito nenhum. Jesus, pelo menos, não fez essa. E se fez, os evangelistas disseram: não, deixa esse de fora. Esse a gente vai deixar de fora, porque o povo que vem daqui a 2.000 anos vai vir um povinho complicado. É melhor a gente já deixar de fora. Deleuze, como ele usava o tato magnético, colocando as pernas da pessoa, que era sentado um de frente para o outro, ele colocava as pernas do paciente aqui e segurava. Você já imaginou só isso, colocar dentro de um centro espírita? Não. Depois toca nos dedos, segura nas mãos, as duas mãos, e olha nos olhos. Hein, Júlia? Nós dois, Júlia, lá, hein? Numa boa. De Júlia, chega, não tem problema não, aqui nós dois olhando um para o outro, né? Isso dá caso, né? É problema. Ou então, que tipo de olhar eu vou ter que ter? Um olhar assim: não confunda. Aí a pessoa já se defende: mas eu não estou confundindo, você é que está pensando naquilo. Eu tenho impressão, eu posso estar redondamente enganado, que o livro de Deleuze demorou a ser traduzido principalmente por esse começo. Já pensou você, como é que você vai dizer para o trabalhador espírita que Deleuze fazia, mas que você não deve fazer? A gente não deve fazer porque tem modelos muito melhores, muito mais práticos e com resultados muito mais felizes. Só por isso. Mas não que isso seja proibido. E aí, a partir daí, tinha tantas coisas, tinha que juntar a pontinha do pé, o joelho não sei o quê, depois a mão. Aí começou tanta complicação que saiu do foco. Então hoje a gente simplesmente põe a mão afastada, aproxima e fica sentindo as variações dos campos de emissão de energia ou dos campos fluídicos. E aí estabelecemos um plano de referência e trabalhamos em cima do plano de referência para saber onde tem sucção, expulsão, bloqueios, congestionamentos, ausências, vazios. E aí a gente sai investigando sem precisar tocar, nem nas pernas, nem em nenhuma parte. Mas de vez em quando surge alguém e diz: mas quer dizer que não pode tocar de jeito nenhum? Pode, claro que pode. Agora, você está tendo necessidade de tocar por quê? Qual é a razão da necessidade do seu toque? Tem muita gente que toca porque acostumou-se a tocar. Eu tive uma vez num lugar, não no Brasil, em que eu achei legal o presidente do centro, depois da gente ter feito um seminário de uma semana, ele disse assim: eu gostaria de demonstrar como é que eu faço e você me dá um retorno. Isso na frente de todo mundo que estava fazendo o curso. Aí ele foi lá, colocou a mulher dele, e aí ele foi fazer, né? Ele começa, faz uns dispersivos, aí daqui a pouco ele sai alisando. Mas alisando mesmo, não tem meia conversa não. Aí depois pegava aqui, passava a mão e alisava. Eu digo: Jesus Cristo, ele não vai querer que eu fale, né? Não. Porque se você não me pergunta nada, eu não digo. Mas se você me perguntar, eu vou ter que dizer. E aí ele me perguntou, disse: e aí, você acha que está certo? Aí eu perguntei: o quê? Ele disse: essa técnica que eu uso. Aí eu já comecei brincando. Eu digo: bom, era na sua mulher, mas não tem problema. Agora, se fosse na minha, aí eu já não deixava. Aí já complicava, amor.
Aí o público riu e descontraiu, porque o público estava tenso. O pessoal estava com medo do que era que eu ia dizer. Não é? Porque ele realmente aplicava passe alisando todo mundo. E como ele alisava sem nenhuma intenção, ele terminava alisando mama, barriga, perna, e ia desenfreadamente. E depois, quando terminava para conferir, ia também. E o problema, imagina, você aplicou um passe no cardíaco. Não, mas deixa eu ver se está funcionando mesmo. Não vai dar certo o negócio. Lógico que não dá certo. Aí eu falei para ele, disse, você já imaginou como é que ficam as mulheres que você aplica? Será que se os maridos delas estiverem presentes? Disse, não, eu nunca me preocupei com isso. Eu digo, tá bom, e se um outro magnetizador for fazer na sua mulher? Disse, não, mas nela quem faz sou eu. Eu digo, agora a gente está chegando num denominador comum. Quando eu conto essas histórias, às vezes eu fico preocupado assim, as pessoas não vão acreditar que isso é verdade. Porque parece que não é verdade, só que é verdade. Infelizmente é verdade. Me disseram que ele por uns dias tentou não tocar. Mas deveria ser um espírito que só trabalhava tocando. Eu digo, aí eu já não é mais comigo. Então quando a gente dá espaço, daqui a pouco a gente está indo para onde não deve. E aí complica absolutamente tudo. Jesus usou de toque, mas ele não saiu alisando ninguém. Jesus tocava quando era necessário. Jesus cuspiu. Tanto ele cuspiu na mão para passar, como cuspiu na pessoa diretamente. Se a gente fizer isso dentro de um centro espírita, não, mas isso aqui está no Evangelho. Tá bom, e aí? A gente faz como? Eu fico sempre indignado com a história do ceguinho. Porque ele pega o ceguinho, tira do meio da multidão, leva para fora da aldeia. Olha que trabalho Jesus teve. Aí quando chega lá fora da aldeia, certo para ninguém ver. Ele diz, ceguinho, agora eu vou te curar. Lógico que ele não chamou de ceguinho, chamou com mais respeito, né? Mas na nossa visão é um ceguinho. Aí diz, bom, vou começar seu tratamento agora. Ele nem pôde dizer, pense em Jesus, que Jesus era ele. Então, nem esse recurso Jesus tinha. O negócio já estava... Não, meu ceguinho, vamos lá, vamos começar agora. Puf! Aí joga uma cusparada no ceguinho. E o ceguinho diz assim, e o que é isso? Veja que Jesus ficou num embaraço. Ele ia dizer o quê? Que choveu? Não, não estava chovendo. Ele ia dizer que era o sangue de Cristo? Não, porque ele ainda estava vivo. Então, não tinha jeito, né? É complicado. Mas isso a gente, graças a Deus, não absorveu. A gente entendeu e deixou de lado. Mas seria uma prática popular, porque era na época. Como foi até muito pouco tempo o uso de saliva. A gente não cuspia as pessoas, mas a gente usava saliva. Se você se corta, se queima, você rapidamente vai... Os animais até hoje se lambem quando estão feridos, porque há um poder regenerativo muito forte na saliva. Que por algum motivo disseram que isso é muito ruim, é impuro, muitas bactérias... muito contaminado. Pior que na hora de beijar a gente se esquece. Ou melhor, né? Aí a gente vai numa boa e está tudo legal. Mas tudo bem. São práticas populares. Nem muitas delas já não se aplicam mais. Elas por algum motivo são inconvenientes. Outras são inconsistentes. Mas nem por isso deixaram de ser curas populares. E Jesus, o que ele fazia? Jesus não saiu afrontando tudo. O que era comum para ele. E foi como ele fez. Só que ele fez algumas coisas pouco comuns, como foi lembrado aqui ontem, a multiplicação dos pães e dos peixes. Quer dizer, isso não era comum. Mas era alguma coisa onde não afetava diretamente a ninguém, no sentido de eu estou entrando no seu universo. Então, dentro do meu, eu realizo. E depois eu digo, vocês podem fazer isso, e podem fazer até muito mais. Só que para isso precisa querer. E aí o verbo querer ganha uma outra conotação. Porque a gente pensa que quer e não quer coisa nenhuma. E ele usava técnicas ou não? Claro que Jesus usou técnicas. Quando ele cura o surdo mudo, ele usa uma técnica que até hoje é chamada sofisticada, que foi a introjeção de fluidos nos ouvidos. Isso é uma técnica extremamente sofisticada, realizada por Jesus há 2000 anos.
Quando Pedro tirou a orelha do soldado, que Jesus diz: embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ali Jesus faz uma cirurgia plástica. A orelha no chão, com sangue, suja. Eu acredito que ele deve ter dado uma cuspidinha ali. Ninguém anotou. Ele deve ter dado uma cuspidinha na orelha para poder tirar a areia. Tipo o Super Bond. Olhou para a orelha lá do cara, pegou aqui, o resto deve ter passado, foi lá e colocou a orelha no lugar. A gente consegue fazer uma reinstalação de um órgão, de um membro, de alguma coisa? Não, não consegue. Epa, só mentiu. Consegue. Há 2 anos, no mês de janeiro, estava eu, minha família, e aqui não era só minha mulher e os filhos, estavam 3 irmãs minhas, com mais algumas pessoas, então a gente foi num grupo para Gravatar, em Pernambuco. É uma cidade normalmente fria, extremamente agradável, ela fica numa serra. Quem conhece aqui sabe do que eu estou falando. E tem um hotel fazenda lá que é a delícia das delícias para quem tem crianças, porque a criança passa o dia todo solta, tem de tudo para ela fazer. Então, nós adultos também aproveitamos, que também temos o que podemos fazer ou não fazer. É legal, muito legal. E tanto que a gente tem ido quase todo ano. E aí, como fica perto de Caruaru, e Caruaru é uma cidade que é reconhecida como produtora de muitos artesanatos e tem um mercado muito forte na área de confecções, as mulheres ficam marcando um dia para ir a Caruaru. Eu não sei bem para quê. E podendo estar ali no hotel e vão para Caruaru. E nisso foram. Quando chegaram de volta, ao bater a porta do carro, a minha irmã teve o dedo preso na porta. Só que ela teve o dedo preso não no final da porta, mas lá na frente, onde o momento, a força é descomunal. E se jogou a porta de vez. O dedo dela, essa falange do dedo polegar dela, ficou preso apenas pela pele do lado oposto. Soltou tudo. E ela pegou aquilo, juntou, passaram uns band-aids, umas bandagens ali e levaram para o hospital. No hospital, o médico disse que não podia fechar tudo, porque estava muito complicado, sei lá porque, eu não entendo. Eu sei que ele não quis fazer pontos nem nada. Ele prendeu tudo direito, deixou com os medicamentos que caberiam, passou remédios para ela não sentir tanta dor, e que quando chegasse Natal, então ela procurasse para ver o que era que poderia fazer. E assim foi. Já no outro dia a gente voltou para Natal. E no dia que a gente chegou em Natal, chegou uma amiga minha magnetizadora, que é uma coisa que eu já falei em vários eventos. Ela é uma magnetizadora esplênica. Excelente para trabalhar ossos e pele. E ela ficou lá na minha casa 1 mês. E aí minha irmã foi, fizeram lá uma pequena cirurgia, deram uns pontos e tal, mas sob a suspeição de que aquilo poderia ser rejeitado, poderia ter alguns problemas e complicaria. No dia seguinte eu falo com minha irmã, digo, olha, eu estou com uma pessoa que veio aqui em casa não para trabalhar como magnetizadora, mas ela é magnetizadora. E ela é muito boa nisso aí. Quer fazer uma experiência? A hora que eu não quero. E ela foi lá para casa. Minha irmã foi lá para casa, acho que uns 5, 6 dias, receber passes com essa amiga. Se minha irmã chegar aqui e mostrar o dedo para vocês, vocês simplesmente não acreditam que aquele dedo sequer se arranhou um dia, muito menos que ele praticamente perdeu. Reconstituição magnética. Não só solidificou tudo, ela deixou de tomar os medicamentos, perdeu as sensações dolorosas do dedo, e o dedo não tem absolutamente nenhuma marca de que ela chegou praticamente a perder a falange do dedo. Então, o magnetismo pode. E como pode? Então, Jesus colou a orelha e, de repente, aquela minha amiga está lá. E olha que coisa curiosa. Essa amiga, o dirigente espírita dela, na casa espírita, sabe que ela é esplênica. E eu pedi que ele usasse de muitas reservas. Ele usou de tantas reservas que ele não acreditou. E disse que ela não tem nada de magnetismo, ela tem de mediunidade. E forçou-a a se desenvolver mediunicamente em reunião de desobsessão. E essa mulher chegou num nível de quase morrer, de perturbações.
teve que sair de casa. O marido separou-se dela, porque já não a suportava mais, por conta das crises que ela vinha sentindo. Fechou o próprio negócio, ela trabalhava por conta própria, fechou porque não tinha mais condição. E no centro espírita deram um veredicto final. Veja aonde os obsessores nos levam. Pronto. Aí agora cadê a mulher? A mulher acabou-se. Então, nessa época, foi quando ela foi lá em casa. Aí eu disse, olha, você tem duas opções. Você tem a opção de continuar com o magnetismo. Você vai passar aqui o tempo que você quiser. A gente vai descondicionar isto e você vai fazer experiências. E foi ótimo que ela fez experiências com idosos lá na instituição. Idosos que tinham problemas graves de pele. E ela reconstituiu. Só teve um que ela não conseguiu, porque nesse meio tempo ele desencarnou. Senão, eu acho que ele estaria com a perna 100% reconstituída. E as pessoas querendo que ela seja médium. E ela, uma pessoa extremamente bondosa, acessível, ela não tinha autoridade para dizer, não, eu não quero fazer isso. E se deixou levar. Hoje, ela não trabalha mais magnetismo, olha que desperdício. Porque na casa em que ela vai, só aceitam se ela for ser médium. E ela disse, eu não tenho coragem de dizer que eu faço, Jacó, porque senão aí eu vou cair num outro fosso. Vai todo mundo querer vir para cá. Então a gente perde um magnetismo raro por puro processo de falta de administração. Ela ficou de este ano aqui ainda, acredito que talvez agora, talvez até em setembro ou no próximo mês, ela vai passar uns outros dias lá em casa. Por quê? É um potencial magnético violento que ela não tem como direcionar para canto nenhum. Isso começa a repercutir mal também. Aí como é que a gente consegue encontrar isso? Quem já viu o curso comigo sabe. É muito difícil encontrar um magnetizador esplênico. É pouco comum. Aí na hora que você encontra, você joga fora. Como é que pode? Vai ser bom lá no Leão, né? Porque ninguém vai saber que ela está lá, ninguém vai saber nada. E ela vai estar lá em casa, ela fica literalmente lá em casa. E aí a gente conversa muito, a gente troca ideia. Da última vez que ela passou um mês e pouco, ela saiu, se você visse uma foto da entrada dela lá em casa e da saída, era como se fosse uma outra pessoa. E o que foi que a gente fez? Nada. Nada. Apenas forçou para que ela, olha, veja como isso aqui funciona. E era legal porque ela mesma disse, agora registre. Mas como, Jacó? Faça fotos. Você não vai atender várias vezes? Então fotografe as várias vezes que você fizer, as mesmas pessoas. Não deixe que ninguém fotografe. Não, você mesmo fotografa. Você disse que vai fazer uma foto com o velhinho, fotografa dando beijo, mas fotografa o que você está fazendo. E foi o que ela fez. E aí depois ela chegou, mas Jacó, não é mesmo? Não é que funciona? Eu digo, pois é, menina, funciona. E aí? A minha irmã, que dá do dedo, ela tem essa amiga minha como uma pessoa mais adorável do mundo. Porque ela é uma pessoa adorável. Só que se você pegar essa pessoa e coloca também numa casa espírita para todo mundo saber que ela faz isso, vão matá-la, porque vão tirar os fluidos dela todo. Então é um processo administrativo delicado, porque nem você pode perder, mas também pode soltar. E aí lá fizeram pior ainda. Jesus curava com técnicas e com o potencial que ele tinha, porque essa mulher que eu estou falando, ela tem um potencial esplênico, e ela faz tudo isso, e ela não é Jesus. E ela nem usa de muitas técnicas. O fluido que ela tem é saturado de uma energia muito específica para isso. Agora, ela é uma pessoa de um coração tamanho dessa sala. É uma pessoa que, se ela chegar aqui comigo e eu apresentar como amiga, as pessoas vão ficar olhando assim, porque ela é uma figura extremamente comum. Mas à medida que as pessoas forem se aproximando e conversando com ela, vai todo mundo se apaixonando por ela. E ela não esboça nada. Você olha assim, ela se esconde, ela sai. É uma pessoa simples até onde pode. Agora, o magnetismo dela vem transbordando por tudo quanto é lado. É tão bom lidar com esse tipo de situação positiva. Aves não vivem enjauladas. E, gente, será que não é isso meio um pouco do que estão fazendo com a gente? Nos enjaulam. Aqui, durante este evento, ontem e hoje, algumas pessoas me procuraram nos momentos de autógrafos, ou no meio de algumas perguntinhas. Jacó, eu estou com um problema assim em casa.
um parente, com um amigo, com alguém. Como é que eu faço? Inclusive, ele já frequenta um trabalho na casa tal. Muitas vezes eu nem sei que casa é, porque eu não conheço. E agora, Jacó? Eu digo, por que você não faz em casa? Por que você não atende? Não, mas não é perigoso? Eu disse, é perigosíssimo você deixar a pessoa sem assistência. Você tem que dar assistência. Como é que você vai fazer se na casa não tem como fazer? Ou se o que está sendo feito na casa é pouco? É lógico que, como direção de casa, isso às vezes assusta. Eu entendo que assusta. Porque se todo mundo sair fazendo qualquer coisa a qualquer hora, isso vai dar um desgoverno enorme. Mas é um amor teu, é um parente teu, é um ente querido teu, que está pedindo, precisando da tua ajuda. E você vai se negar? Não tem como. Vá lá, arregaça as mangas, saia dessa cadeia. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão filosófica, uma prisão moral, é uma prisão ética, é uma prisão religiosa. Dê o nome que queira. Vá lá, faça. A pessoa está esperando, nós estamos esperando. E aí nós perguntamos, e como é que a gente vai? A gente simplesmente vai, porque em casa, eu estou em casa, não preciso ir. Mas às vezes eu preciso ir visitar uma pessoa. Às vezes eu preciso ir a um hospital. Como é que eu faço? A casa já não permite, eu já vou escondido. Não, você vai escondido, então já está fazendo alguma coisa errada. Não tem por que esconder. Eu acho tão engraçado que tem pessoas que elas são tão determinadas de um jeito, que mesmo ela falando com a pessoa que proíbe, quando ela diz, eu vou fazer, viu? O outro faz assim, como quem diz, eu ia dizer que não, mas seu magnetismo é tão forte que eu vou deixar. Aí depois vem alguém, você disse que ninguém pode, mas deixou. Não, não foi que eu deixei, e foi o quê? Eu não sei, eu acho que na hora, sim, mas a pessoa vai dizer que vai de novo. Mas aí da próxima vez eu não deixo. Só que da próxima vez a pessoa já não pede, não já teve autorização, agora já vai livre. Aí não, então vamos tirar o trabalhador da casa, porque ele está descumprindo a regra. Não é melhor conversar com o trabalhador? Afinal de contas, isso aqui não é uma empresa onde a gente dispensa e contrata. E às vezes alguns trabalhadores são muito difíceis de serem substituídos. A formação de um bom magnetizador leva tempo. Eu tenho de magnetismo 52 anos. E tem coisas que eu não consigo. Com 52 anos de vivência, teórica e prática. Tem horas que eu não consigo. Então não é desmerecimento para ninguém não conseguir algumas coisas. Agora também tem um paralelo comigo. Eu não desisto. Eu não consigo, mas não desisto. Se não deu certo aqui, tem que dar certo de algum jeito. Se não deu comigo, tem que dar com outra pessoa. E aí eu vou em frente, eu não paro. Então, qual é o modelo que a gente tem para ir trabalhar? Se eu disser, é bom você ir assim, ou ir ali, ou com alguém, ou com alguém, vai ficar meio complicado. Então eu fui pegar uma pessoa que tem autoridade para dizer com quem a gente vai. Porque ele tinha um grupo dele, era muito seleto, muito pequeno. E de certa forma um grupo inexperiente. Só tinham 12. E aí ele disse, e chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Jesus só tinha 12. Ele, em vez de mandar um para cada lado, ele mandou que eles fossem impares. Por que será que Jesus mandou impar? Não, mas foi para tirar espírito imundo. Era somente numa questão mediúnica. Não, não era. Era literalmente para tudo. Você precisa de um apoio. Você está indo para um ambiente onde você não está assessorado. Então leve pelo menos um assessor. Eu estive fazendo uma visita numa pessoa para aplicar um passe no hospital. Que coisa legal, a pessoa espírita que já entendeu o mecanismo. Eu fui só, eu não estava na minha cidade. Então eu fui para aplicar o passe. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa olhando o paciente. Aí quando eu acho que vamos começar, aí foi dito assim, bom, você agora fica lá na porta para a pessoa. E controle a porta para que ninguém entre.
Eu digo, olha, quando você sabe, você já sabe como é que funciona. Não é proibido, nem é esquisito você fazer um passe, mas já se você está fazendo um passe, aí entra uma equipe querendo agora interromper tudo para você fazer. Não, não pode interromper. Para evitar o dissabor, para ali. Eu já atendi muita gente em hospital. Uma vez eu estava com um amigo, o amigo literalmente foi desenganado, e por erro médico. O médico fez uma cirurgia nele que qualquer acadêmico faz, sem nenhum menosprezo, porque é exatamente a cirurgia para acadêmico, e ele perfurou o paciente e complicou tudo, né? Era apenas uma hérnia, e ele complicou o quadro, tanto que era um negócio para a pessoa fazer a cirurgia de manhã, de tarde para casa. Ele passou, se não me engano, 11 meses no hospital. Então, o negócio complicou e complicou muito. E um dia eu estou lá fazendo o passe nele, e foi um dia em que o quadro estava muito crítico. Aí entrou 2 médicos e uma enfermeira, na hora que eu estou fazendo o passe. E eu estava só. Não tinha ninguém comigo. Eu, o paciente, e entram 3 na sala. Aí ele educadamente, vamos precisar observar o paciente agora. Eu educadamente, porque vocês sabem que magnetizador é um bicho danado, né? Magnetizador, quando manda magnetismo pelos olhos, é um negócio impressionante. Eu só fiz aqui, levantei o olho para ele e baixei. Aí conversaram com o outro, não, eu vou, eu vou fazer, ele vai ter que parar. Me desconectei e continuei. Eu digo, a única coisa que eles podem fazer é me agarrar e tirar. Isso eles não vão fazer. Então, eles não aprenderam respeito na faculdade ou na vida comum, vai ter que aprender agora. Quando eu terminou, eu disse, sim, boa tarde. Podemos trabalhar agora? Eu digo, tem alguém proibindo? Eu sou meio ruim, meu Deus do céu. Eu queria tanto progredir, mas eu só evoluo, não progredo. Porque nessas horas era para dizer, meu irmão, paz do Senhor, Deus te abençoe. Quando eu chego em casa, eu vou falar para a Lua, disse, mas por que você teve que responder? Eu digo, eu não sei, eu acho que era o obsessor, porque eu sou um espírito evoluído, aí eu tenho que dar respostas. Mas não é, porque quando você vai em 2, você tem pelo menos um bom apoio. É um apoio que você conhece, é um apoio que te estima, ou um apoio magnético, é um apoio de oração, é um apoio. São tantas estruturas de apoio que você fica fortalecido, você não precisa se preocupar com determinadas coisas. Se você vai sozinho, você faz. Mas às vezes é meio complicado. Ah, mas Jesus ficou nisso aí só uma única vez. Não. Ele fez mais. Olha como Jesus complicava a vida da gente. Quando estiveres tu e 2 ou mais pessoas. Mas para que ele veio dizer esse 2 aí? Não precisava. Quando você estiver sozinho, eu já estou com você. Mas não. Tem que ser 2. Aí um dia eu estava aborrecido com uma pessoa que trabalha comigo. E aí eu me lembrei de repente, né? Porque eu não sei, eu não tenho mediunidade, mas às horas vem uns lampejos assim, que você toma até um susto. Aí lá vem aquele negócio assim. Quando 2 estiverem reunidos em meu nome. Aí eu disse, mas e eu sozinho? Aí a resposta veio assim, 2. Eu respirei fundo, né? Fui lá nos níveis mais altos da vida. Aí eu disse, mas já que é 2, eu posso escolher o outro? Este. Eu disse, então não tem jeito. Eu já disse para algumas pessoas que sabem, o meu sonho grande é eu ser espírito superior. É bom demais ser espírito superior. Você diz a coisa e a pessoa tem que obedecer. Pronto. Você não explica, você dá só um pezinho da resposta e a pessoa que vai atrás. É bom demais da conta. Eu ainda vou chegar lá. No dia que eu estiver no mundo espiritual, se eu for espírito superior, vocês vão saber, irmão Jacó, venha cá, responda isso aqui. Leia nos livros.
Aí eu vou rir. Pode ter certeza que eu vou dar uma risada tão grande. Eu disse, cheguei ao nível superior, agora eu não preciso mais dar muita explicação, né? É bom demais. Eu chego lá um dia. Viu, Guadalupe? Um dia eu chego lá. Aí não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada. É só... Isso é bem curtinho, porque o espírito superior ele é sintético, né? Você não vê um espírito superior, meus irmãos, um belo dia. Não, não tem nada disso. Sim. Pois não? Não. Pronto. Mas, meu irmão, você não tem mais nada a dizer? Você ainda tem alguma coisa a perguntar? Ou seja, para trás já passou tudo, passa a régua, né? É uma maravilha, uma maravilha. E para concluir, Mateus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, 3 pontinhos. Ele não colocou 3 pontinhos, ele disse dê de graça. Se não der desgraça, é desgraça para você. Portanto, cuidado. Lógico que isso com os dons divinos. Mas se a gente for pensar, tudo é dom divino. Não tem nada na nossa vida que não seja um dom divino. A inteligência, a falta dela, a fome, a ausência, a presença, um amor, um abandono, tudo são dons divinos. Eu sofri demais no dia que eu me decepcionei com aquela pessoa. Perdi tantos anos da minha vida, não tem nunca mais, eu vou ser a mesma pessoa. 2 meses depois a gente se encontra. Olha, isso é a vida. O que foi que houve? Agora eu encontrei a peça que faltava no meu xadrez. Mas xadrez, vamos fosse pelo menos uma dama, porque xadrez o nome já não é dos melhores. Mas ali eu quero ficar preso pro resto da vida. Se for volúvel, procure 3 meses depois. Já está num sofrimento terrível. A gente parece que não valoriza as oportunidades que existem para o nosso aprendizado. Elas estão todas abertas. A vida está aberta para a gente. Nós podemos crescer muito, mesmo na pior situação que esteja. Não vamos aqui lembrar de atletas deficientes, de pessoas com ineficiências. Não. Nós mesmos, nós somos deficientes demais. Nós, com toda a nossa saúde, com toda a nossa estrutura funcionando, a gente tem a deficiência de não pensar, de não analisar, de não comparar, fazer de forma positiva. A gente só faz isso de forma que machuca. Se não machuca o outro, machuca a mim, ou então machuca os dois de uma vez só. Então nós precisamos sair dessa cadeia, desse xadrez. A gente precisa aproveitar. Magnetismo é uma ciência popular, natural, humana, que Jesus usou dentro desses limites. E nós precisamos usá-la do mesmo jeito. Nós podemos usar isso fora da casa espírita, sim, dentro da nossa casa, na casa do outro, agora, com toda a estrutura de respeito, de conexão com o bem. Ajuda, pede, implora, busca o auxílio espiritual. Não vá só porque é numa casa estranha que você vai chegar lá. Tá bom, então vamos fazer aqui de qualquer jeito. Não, faz uma prece. Tenta se sintonizar, tenta estabelecer uma relação. Se o ambiente não está bom, vai ser um pouco mais trabalhoso, mas vá em frente. Vocês se lembram do caso quando eu atendia uma criança recém-nascida e que todo dia que eu chegava lá era uma protestante que na porta não queria deixar eu entrar. E ela implicava o máximo possível. Ela só não impedia porque eu já tinha advogado o direito legal que eu tinha de fazer assistência. Mas eu não podia fazer nada, não podia tocar, não podia chegar perto, tinha que lavar. Aí eu passava álcool, eu disse, mas só não ensaboa direito. Aí eu tinha que ensaboar as mãos de novo, passava gel, vestia a luva e ficava. Tudo era complicado. Tudo. Aí um dia a menina começa a reagir bem. A despeito da perspectiva de no dia seguinte ela ser cirurgiada. Quando eu chego no outro dia que eu vou aplicar o passe, ela me recebe na porta. Boa tarde. Eu digo, Jesus Cristo. Aconteceu alguma coisa ou está para acontecer. Olha, o senhor pode entrar. Tá bom, obrigado. Aí cheguei lá, me aproximei da incubadora. Eu não podia tocar na incubadora. Não podia.
A única vez que eu toquei, ela quase que me desincorpora. Né? Nossa Senhora, não pode tocar. E eu estou ali, ela diz, olha, se o senhor quiser, o senhor pode até mais perto na criança, se precisar pegar na criança. Eu digo, armaram. Ela armou uma porque isso não existe. Eu digo, não, tá bom. E eu fui aqui, não cheguei nem perto. Quando terminou o passe, ela disse, tá tudo bem, né? Eu digo, tá ótimo. O senhor não se incomodaria de olhar aquela outra criança ali? Quer dizer, eu era proibido, eu era o erro do erro do erro. De repente eu sou a pessoa que ela quis um socorro. E foi um socorro tão bom que um dia ela foi ao Leão para ver como era. Ela disse isso, na realidade ela estava precisando. Ela não frequenta regularmente porque ela trabalha em hospital. Mas quando ela está de férias ou quando dá folga, pergunta para onde é que ela vai na quarta-feira de manhã. Para o Leão. E um dia alguém perguntou a ela, mas você frequenta qual centro? A pergunta foi de propósito. Não, centro mesmo eu só venho aqui, é porque eu frequento uma outra casa. Tá. E que casa é? Uma casa de oração. Tá. Protestante, a nossa querida amiga. Eu digo, e agora, como é que é? Que depois que fica o negócio oficializado, você já pode chegar perto. E aí, tudo bom? Tudo bom. E como é que está lá na outra casa? E acolá é bom. É bom porque eu me acostumei. É bom porque você já acostumou. Tá? E aqui? Aqui eu venho porque eu gosto. Eu gosto muito. Eu disse que ia falar de pé e não falei. Olha que coisa mais mal educada. Eu fiquei muito emocionado quando começou o evento ontem. Muito. E fiquei difícil assim quando disseram, Jacó, você vai ter que... Estava na programação, você vai ter que fazer a primeira palestra. E eu ficava ali pensando, meu Deus, e agora? Aí eu me ligava na música, olhava para os amigos da banda, eu tentava me negar a mim mesmo. Eu digo, a chikungunya já fez tanta coisa na minha vida e agora só falta me ficar chorando assim, do nada. Mas eu fiquei muito emocionado. Alguém diz assim, lógico, também estava lotada a casa. Eu disse, mas não é porque a casa está lotada. Porque uma casa lotada é muito fácil. Se você colocar aqui só a banda tocando, sem mais nada, lota. Então, qual é a vantagem? A casa está lotada. Não, essa não era a vantagem. Não, é porque você está encontrando muitos amigos. Isso realmente é uma grande vantagem, mas eu encontro muitos amigos e não me emociono necessariamente a querer ir às lágrimas por conta disso. É lógico, é muito bom. Tem quantas pessoas maravilhosamente íntimas, amigas e muito queridas estão aqui. Muitas. Muitas até são tão queridas que elas nem imaginam o tanto quanto. Mas são. Mas eu não choro por isso. Então, o que estaria me emocionando? Eu acho que o ambiente espiritual, os espíritos, a sua mediunidade está ruim, porque a minha mediunidade é quase apagadinha. Eu não digo que é apagada de toda, mas ela não chega a isso. O que era? Eu sentia no ar, primeiro, uma interrogação. Vai ter uma interação. Mas como é que vai ser essa interação? É porque tem novatos, tem curiosos, é porque tem pessoas com experiência, pessoas com vivências? Não era nada disso. Era o conjunto de tudo isso. Estava no ar a percepção de que as pessoas que vieram, elas vieram buscando um objetivo. Mas quando a pessoa vai para um seminário, vai para uma palestra, você vai buscando um objetivo, sim. Mas aqui era um outro objetivo, que eu poderia até dizer o objetivo. Então, eu senti no ar tudo isso. Como eu tive 2 momentos chamado de sala temática, e eu tive esses 2 momentos que eu pude me permitir falar menos e abrir para perguntas, quando as perguntas surgiram, ali veio a resposta da primeira interrogação. O nível de envolvimento é muito grande. De vocês. Não é porque era uma pergunta feita por alguém que já trabalha, mas era uma pergunta que mostrava assim, eu estou querendo entender para fazer. Eu já entendo, mas não cheguei lá. Eu gostaria de ir por aqui. Aí eu me desmontei.
Ontem de tarde eu não vim, por motivos que eu já expliquei, motivos de defesa de saúde. Mas aí foi ótimo, porque no hotel eu pude chorar. E vocês não imaginam quanto eu chorei ontem. Muito. Eu poderia ter ligado para minha mulher, para os meus meninos, não liguei, não escrevi. Tem mais 2 pessoas amigas com quem regularmente eu me correspondo. Tinha e-mails de pessoas lá da minha instituição perguntando coisas. Não respondi ninguém. Assisti a palestra do Henrique, assisti a palestra do Tubino. Mas eu me emocionava. E não era porque vocês estavam ou deixavam de estar. Era pelo que vocês trouxeram. Por mais que tenham amigos aqui que vieram, porque como são amigos, vamos lá que Jacó está lá. Isso é maravilhoso. Isso conforta muito o ego. Mas não era isso. Era essa coisa misteriosa que se chama o sentido de que eu reconheço que eu posso ser mais útil do que eu sou. E não era em mim, porque às vezes, muitos seminários, muitas palestras, muitos congressos que eu fui, no final eu faço uma convocação, olha pessoal, vamos vestir essa camisa, vamos fazer. E hoje eu quero terminar dizendo, não tirem essa camisa. Vocês já a vestiram. Emocionadamente, muito obrigado. Deus me abençoe. Vamos lá. Ricardo, acende as luzes para nós. Acende cada luz. Ah, ele está com o microfone na mão. Osaías? Pessoal, nosso profundo agradecimento ao Jacó, não só pela sua participação no evento deste final de semana, mas como nós falamos desde o princípio, né? Ele é o maior responsável por estarmos reunidos aqui nesse final de semana, por esse evento estar existindo, né? Então, ao nosso irmão, nosso mais profundo agradecimento. Eu tenho ainda 4 avisos rapidinhos para fazer, mas alguém sugeriu que eu admitisse que eu estivesse falando uma mentira antes. Porque vamos ter novo sorteio. Quer ver? Agora já não são livros. E agora vão ser camisetas aqui do Benção. Se avisaram também que se quiser trocar de tamanho depois, também é possível. São 2 camisetas, né, Beth? 4. Então, vamos lá. Três, 2, 6. Tá aí, 3, 2, 6? Senão já sorteia outro. Não? Vamos lá. 160. 160. Show, beleza. Setenta e 8. Olha lá. 34. Isso, mais 2, aliás. 279, 279.
Parece que não. Outro. Abaixa o microfone. E primeiro os botões. Abaixa um pouco. 232. Abaixa esse outro. Abaixa, vai. Muito alto. E agora, o último sorteio mesmo. E se não sair o 111, eu vou trocar de sorteador no próximo evento. 307. 307. Outro então. 346, 346. Olha aí, aplausos para ela. Perfeito. Então, primeiro lembrete que eu gostaria de fazer. Se vocês gostaram do evento, gostaram das palestras, recomendem para os amigos, né, acessarem, quem não teve a oportunidade de estar conosco, quer seja através da TV Web Luz ou aqui presencialmente. Lembrem que todo o conteúdo do final de semana vai estar disponível na TV Web Luz. Ajudem a divulgar. Uma outra coisa, falamos ontem, se gostaram, né, do acolhimento amoroso, de todo esse ambiente tão especial que nós temos aqui no Bênção de Paz, lembrem-se que na próxima semana nós teremos o 12º Encontro Espírita Bênção de Paz, 28 e 29 de setembro. Quem puder, inscreva-se, quem não puder, divulguem, ajudem a divulgar o evento, que é a repetição de, mais uma vez, poder aproveitar, né, e desfrutar de um ambiente tão fraterno, amoroso, como nós estamos tendo aqui. Totalmente de graça, um detalhe extremamente importante. Quem puder fazer as inscrições via site, me disseram ontem que era bom para ajudar a organizar melhor. Fica o convite. 2 últimos convites. Lembrando, quem não fez ainda, por favor, a sua avaliação, não entregou, entregue, por favor. Teremos um próximo encontro agora, em abril, 13º M. Esse aqui é o EMESP. É um encontro de magnetizadores do estado de São Paulo. Em abril do ano que vem, nós vamos ter o M, que é o Encontro Mundial de Magnetizadores Espírita, que pela primeira vez vai ser realizado aqui em São Paulo. Marquem na agenda 17, 18, 19 de abril. Estamos programados para, aqui no Bênção de Paz, nós vamos abrir as inscrições em 1º de novembro. Então, durante as próximas semanas, nós estaremos preparando o site e todos os detalhes para que a partir de 1º de novembro já possa fazer as inscrições formalmente. E gostaram do 13º EMESP? Gostaram ou não? Então nós vamos ter o 4º EMESP, 19 e 20 de setembro do próximo ano, também aqui no Bênção de Paz. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação, muita paz a todos, ótima viagem de volta e até abril. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança
todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Faz maravilhas e vem do Senhor, fecunda minha alma, calma o meu coração, no canto e na dor, remove barreiras, reluz em mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a